com sabedoria, com unção, a tua palavra. Você pode dizer amém? Toma o seu assento. Hoje é a lição 8, a obra expiatória de Cristo. Temos algumas revistas aí na mão dos jovens? Temos, e muitas, que bênção. Vou aproveitar muito aqui para ser projetado, para que aqueles que não têm a revista possa também acompanhar bem de perto, ouvindo e lendo os textos bíblicos, pois quando a gente ouve e quando a gente vê, a gente aprende mais. A nossa lição é a lição de número 8, que fala sobre a obra expiatória de Cristo. Temos o texto de referência que fica em Mateus 27, 32 a 54, e o versículo do dia é 1 João 2:2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo de todo o mundo. Você pode ler junto esse versículo? 1, 2, 3. Mas ficou muito fraquinho. Não consegue ler aí de trás, não? Não alcança aí. O último lá de trás, dá para ler? Vamos ler bem forte, bem bonito. 1, 2, 3. Ele é... Veja só a verdade aplicada. Diz que a expiação por intermédio de Jesus Cristo anula os efeitos do pecado sobre a vida daqueles que pela fé aceitam sua morte e ressurreição. Então é muito importante você saber, você conhecer sobre a expiação de Cristo, sobre a ressurreição de Cristo, porque você crendo pela fé, você pode ter os seus pecados anulados, cancelados, apagados. Eu gosto muito do que está em Isaías, que diz: eu sou o Senhor, eu mesmo, que apago os vossos pecados e deles não me lembro mais. Aonde está, pastor, esse versículo? Está no Velho Testamento, está na Bíblia, procure que você acha. Glória a Deus. Nós temos os objetivos da lição que diz que devemos compreender a importância do Getsemane no sofrimento de Cristo, demonstrar o sofrimento de Cristo no Calvário e entender a consumação da obra de Cristo. Veja, meus irmãos, sobre o sofrimento do Getsemane. Ali o Senhor Jesus sentiu o peso, sentiu a carga, sentiu a sobrecarga de todos os pecados da humanidade. Foi muito forte aquele sofrimento, aquela oração do Getsemane, quando ele disse que, se possível for, passa de mim este cálice. Ou seja, sabemos que ali foi o sofrimento máximo que Jesus teve antes da cruz, porque ele sentiu o peso da responsabilidade em perdoar, em anular, em cancelar, em apagar todos os nossos pecados. Devemos ser muito, mas muito grato mesmo a Deus, pelo que Ele fez por nós, nos dando o seu Filho Jesus, para que pudesse morrer em nosso lugar. Acabamos de cantar que o culpado era eu, o culpado era você. Quem deveria ter que pagar o preço do pecado
seria eu, seria você. E Jesus fez isto por mim e por você. A palavra Getsemane significa prensa de azeite. É onde se extrai ali o azeite, passa pela moenda, passa pela prensa, esmagado, sofrido, triturado por mim e por você. E muitas vezes não damos o devido valor na salvação, barateamos a salvação, não valorizamos a salvação, trocamos a salvação por qualquer coisa, por qualquer prazer, por qualquer lazer, por qualquer valor, muitas vezes até mesmo num ato de corrupção, sendo corrompido ou corrompendo, não valorizando a salvação, visto que o Senhor Jesus sofreu no Getsemane, por mim e por você. Foi justamente neste lugar que Jesus experimentou a angústia, as dores da morte, sim, e tomou a maior decisão da sua vida após aplicar-se à oração. Lugar de angústia, lugar de tristeza, lugar aonde as maiores dores físicas, emocionais, ele passou, ele sofreu por mim e por você. E Jesus saiu sim do evento da ceia do Senhor com os seus discípulos e vai para o Getsemane orar ao Pai. Lucas, o escritor, chega a dizer que o suor de Jesus se tornou em gotas de sangue, tamanha era a sua agonia. Os batimentos cardíacos foi tão alto que o suor tornou em grandes gotas de sangue. O seu sangue saiu nos poros, e ele viu que aquilo ali não era normal, que aquilo ali podia ter uma morte prematura, sendo que ele sabia que a morte teria que ser morte de cruz. Ele viu que ali estava correndo perigo de morte. Se possível for, passa de mim este cálice. Não é aqui que eu devo morrer, não é aqui que eu devo perecer. A promessa tem que ser cumprida, eu tenho que ir para a cruz. Ele estava decidido, ele estava decidido. O amor dele por mim e o amor dele por ti é tão grande que ele tomou essa decisão. Pai, tu sabes todas as coisas, se é para me morrer aqui, eu morro, mas se possível for, passa de mim este cálice, não deixa que eu morra aqui, mesmo sabendo que não é normal, este suor sendo transformado em grandes gotas de sangue, não é normal a nossa pele suar sangue, esta pressão é muito grande, esta agonia é tamanha, esta dor é insuportável, mas faça a tua vontade. Eu estou aqui nas tuas mãos, faça a tua vontade. Getsemane é um lugar para se render à vontade do Pai. Todo sofrimento nos leva à dependência, todo sofrimento nos leva ao quebrantamento, todo sofrimento nos leva à contrição, todo sofrimento nos leva à confissão,
Todo sofrimento nos leva ao arrependimento. Todo sofrimento nos leva à presença de Deus. Muitas vezes passamos por agonias, passamos por sofrimentos, passamos por dores, passamos por acidentes, e ali é o lugar aonde somos tratados. Passamos por dificuldades financeiras, por problemas familiares, para dependermos mais de Deus, para orarmos mais a Deus, para falarmos mais com Deus, para estarmos mais com Deus, para nos relacionarmos mais com Deus. Muitas vezes o sofrimento é o hospital aonde somos tratados com relação à nossa comunhão com Deus, o nosso relacionamento com Deus, e não podemos ignorar, não podemos rejeitar, não podemos fazer vista grossa aos sofrimentos, às dores, porque pode ser ali o nosso maior encontro com o Senhor Jesus Cristo, pode ser ali o selo da nossa salvação, pode ser ali a renovação da nossa aliança, pode ser ali a nossa maior confissão, pode ser no sofrimento a nossa maior salvação. Veja que Getsemane é um lugar aonde se rende à vontade do Pai. Getsemane é o lugar aonde podemos sentir a maior dor, o maior sofrimento, é passando pela prensa, pelo engenho, pela moenda, pelo moinho, é que nós reconhecemos a nossa fragilidade, é que nós reconhecemos a nossa dependência de Deus. Nós queremos ser, a lei da verdade, autossuficientes, achamos que podemos, achamos que conseguimos, achamos que damos conta, mas na hora da prensa, na hora da dor, na hora em que tudo está quebrado, tudo está moído, você procura força e não tem, procura fé e não existe, e aí você passa a depender mais de Deus, orar mais a Deus, rogar mais a Deus, e até dizer: faça segundo a tua vontade. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Faça segundo a tua vontade. Pai, eu sou teu filho. Pai, eu sou dependente. Pai, eu sou frágil. Pai, eu não tenho mais forças. Pai, eu não consigo mais. Pai, eu não consigo mais pensar. Pai, eu não consigo mais decidir. Pai, eu não consigo mais aonde ir. Pai, eu não sei mais qual é a estrada. Pai, eu não sei mais qual é o caminho. Pai, eu não sei mais o que falar. Faça a tua vontade, faça a tua vontade, faça a tua vontade, faça a tua vontade. Veja a agonia do Calvário. Jesus foi oferecido como sacrifício para Deus, e o altar foi o Gólgota, que significa lugar da caveira. Foi neste lugar que Jesus deu o maior brado da história, sim, consumando assim a obra da redenção da humanidade perdida e sem Deus. Quando ele disse: tudo está consumado, está feito,
está realizado, a missão está cumprida, o propósito foi realizado, o resultado obtido, a minha vida ofereci, o meu sangue derramei, uma vez por todos. Não será mais necessário sacrifícios de animais, derramar toneladas e toneladas de sangue de animais para cobrir o pecado do homem. Está consumado, está feito. Esta era a tua vontade, e a tua vontade foi realizada. Veja que em Romanos 3,25 nos diz: ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. No Novo Testamento, nós vamos até meio-dia, então ainda tenho 2 horas. Glória a Deus. Vocês ficam comigo aqui até meio-dia? Digam amém. Está dando para ouvir aí atrás bem, pastor Joaquim? Que ótimo. No Novo Testamento, enfatiza várias verdades no tocante à morte de Cristo em prol da humanidade, por mim e por você. Veja que esta morte foi um sacrifício, a oferenda do seu sangue, da sua vida, foi um sacrifício. 1 Coríntios 5,7 disse: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Digo, o culpado era eu. Digo, o culpado era eu. Digo, o culpado era eu. E ele foi sacrificado por nós. Efésios 5,2 disse: e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Ele fez isto por mim e por você. E muitas vezes não somos tão gratos como deveríamos ser. Nós não podemos esquecer disto, que a morte dele foi um sacrifício, foi vicária. Ele morreu não para o seu próprio bem, mas para o bem dos outros. Ele morreu não para o seu próprio bem, mas para o meu bem. Veja, Romanos 5,8: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Este é o nosso Jesus. Por isso que é importante esta obra que nós estamos falando, expiatória de Cristo. Veja Romanos 8,32: aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Muitas vezes não queremos sacrificar nada, não queremos pagar nenhum preço, não queremos sofrer nem um pouquinho. O calor incomoda, o tempo nos importuna,
ficar quieto, parado, se nós já aprendemos o ativismo, já não conseguimos mais ficar quietos, já não conseguimos mais ouvir, já não conseguimos mais ler, já não conseguimos mais pesquisar, já não conseguimos mais nos trancar num lugar secreto. Veja só o que Jesus fez por nós. Veja só o que Jesus fez por nós. Marcos 10:45. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Esta morte, eu estou dizendo que foi vicária, foi no meu lugar, foi no seu lugar. Ele morreu por mim, Ele morreu por você, foi substituinte. Sim, entenda o que eu estou te dizendo sobre a obra expiatória de Cristo. Eu estou dizendo que foi um sacrifício, foi uma morte vicária, foi constituinte. Cristo padeceu a morte como a penalidade do nosso pecado, como nosso substituto. O culpado era eu. O culpado era eu. Ele nos livrou da cruz, da morte, tirando-nos da morte para a vida. Quem tem o Filho de Deus tem a vida. Projeta, por favor, 1 João 5, 9. Veja só, se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. 10, 11, 12. Quem crê no Filho de Deus em si mesmo, tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida, vida eterna. Veja o quanto é importante você ter Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Você tem vida eterna. Você tem vida eterna. Romanos 6:23 disse, com relação à sua morte, que foi substituinte, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Esta morte foi propiciatória. Sim, a morte de Cristo em prol dos pecadores satisfez a lei justa de Deus, bem como a ordem moral divina. A morte de Cristo removeu a ira de Deus contra o pecador arrependido. Todas as vezes que nos arrependemos, é afastada a ira de Deus sobre nós, porque esta morte foi propiciatória. A integridade de Deus exigia que o pecado fosse castigado e que fosse feita a propiciação junto a Ele em nosso favor. Pela propiciação no sangue de Cristo, a santidade de Deus permaneceu
imaculada, e ele pôde manifestar com toda a justiça a sua graça e amor na salvação. Olha Romanos 3:25, leia junto comigo, bem forte, bem bonito, 1, 2, 3. Uai, não deu conta de ler não? Acabou lá? O qual Deus propôs para a propiciação pela fé em seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Então o próprio Deus propôs Cristo como nossa propiciação. Ele não precisava ser persuadido a demonstrar misericórdia e amor, pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Veja que esta morte foi expiatória, que é o nosso assunto em pauta. Um sacrifício para fazer expiação ou reparação pelo pecado. Pelo pecado. Como expiação, o sacrifício visa a remir a culpa. Pela morte de Cristo foram anulados a culpa e o poder do pecado, que fazem separação entre Deus e o crente. Olha, nada mais forte do que a justificação. Você ser chamado de justo, você não ter mais dívida a pagar. Aquilo que nós tínhamos que pagar, Jesus pagou. Aquilo que nós tínhamos de sofrer, Jesus sofreu. Nós que deveríamos ter passado pela prensa, Ele passou. O culpado era eu e Ele assumiu a culpa. Expiação é justamente isto: remir a culpa. E pela morte de Cristo foram anulados a culpa e o poder do pecado, que faz separação entre Deus e o crente. Não há mais separação. Fomos reconciliados com Deus. Não há mais divisão, não há mais separação. A palavra expiação, meus irmãos, kepipurim, derivado de kepigar, que significa cobrir, comunica a ideia de cobrir o pecado mediante um resgate, de modo que haja uma reparação ou restituição adequada pelo delito, pelo pecado cometido. Tudo isso foi feito por Ele. Isto é a obra expiatória de Cristo. O culpado era eu. A necessidade de expiação, ela surgiu justamente do fato que os pecados de Israel, caso não fossem expiados, sujeitariam os israelitas à ira de Deus. Por isso é que houve a necessidade da expiação, sacrifício de animais, para cobrir o pecado do povo de Israel. Veja, por consequente, aí o propósito do dia da expiação era promover um sacrifício de amplitude ilimitada por todos os pecados que porventura não tivessem sido expiados pelos sacrifícios oferecidos no discurso, no tempo do ano que findava. Então, desta maneira, o povo seria purificado dos seus pecados do ano precedente e afastaria a ira de Deus contra ele e manifestaria ou manteria a sua comunhão com Deus. Veja, porque Deus desejava salvar os israelitas, perdoar os seus pecados
e reconciliá-los consigo mesmo. Deus sempre procura o homem. A iniciativa é de Deus. Deus quer manter sempre a comunhão com o homem, com as suas criaturas, com as suas feituras, com os seus filhos. Está na nossa lição. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do homem, nem da carne, mas de Deus. Nasceram de Deus. Nós estamos aqui como filhos de Deus. Então Ele promoveu um meio de salvação ao aceitar a morte de um animal inocente em lugar deles. O animal era, sim, sacrificado. Esse animal levava sobre si a culpa e a penalidade deles, e cobria seus pecados com seu sangue derramado. E os sacrifícios do dia da expiação provia uma cobertura pelo pecado, e não a remoção do pecado. Só que o sangue de Cristo derramado na cruz, no entanto, é a expiação plena e definitiva que Deus oferece à raça humana. Sim, expiação esta que remove o pecado de modo permanente. Uma vez o pecado confessado, mediante o arrependimento, com um coração contrito, o efeito da expiação é permanente. Você pode perguntar para Deus: Pai, e aquele pecado? Que pecado eu apaguei? A sua culpa foi cancelada. Não existe mais este pecado. Ele foi apagado. Eu estou te dizendo que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz, no entanto, é a expiação definitiva que Deus oferece à raça humana. Expiação essa que remove o pecado de modo permanente. Cristo, como sacrifício perfeito, pagou a inteira penalidade dos nossos pecados. Enquanto estamos aqui, quando cometemos qualquer infração, qualquer delito, qualquer pecado, qualquer crime, somos penalizados. Estou terminando, pode deixar. Obrigado. Podemos pagar inclusive com a prisão. Pagamos com a multa. Enquanto estamos aqui, estamos sujeitos a cometer crimes, erros, que nos leva a penalidades, inclusive a prisão. Em alguns países, dependendo do crime, do erro, você é levado à morte, pena de morte. E eu estou dizendo, Cristo como sacrifício perfeito, pagou a inteira penalidade dos nossos pecados. Isto não vale um amém? Em vez de você ser preso, ele foi. Em vez de você ir para a prensa, ele foi. Em vez de você ir para a agonia do Getsemane, ele foi. Em vez de irmos para a cruz, ele foi. Ele foi. Em vez de levarmos chibatadas, ele levou.
Em vez de termos a nossa carne rasgada, Ele teve. Em vez de sermos crucificados, Ele foi crucificado por nós. Isso não tem um valor? Isto é a obra expiatória de Cristo. Ele levou a efeito o sacrifício expiador que afasta a ira de Deus, que nos reconcilia com Ele, e quem restaura a nossa comunhão com Ele, diga, é Jesus. Diga, é Jesus. Diga, eu te amo, Jesus. Diga, eu te agradeço, Jesus. Diga, eu te louvo, Jesus. Veja que o lugar santíssimo, onde o sumo sacerdote estava com o sangue para fazer expiação, representa o trono de Deus no céu. Cristo entrou nesse lugar santíssimo após sua morte e com seu próprio sangue fez a expiação para o crente perante o trono de Deus. Várias referências. Veja então que a expiação possui muitos aspectos positivos. Deve ser suficiente mencionar apenas aqueles aspectos, como a redenção. Diga, redenção. 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 Vocês estão me ouvindo? Diga redenção. Diga redenção. Diga redenção. Reconciliação. Redenção. Reconciliação. Justificação. Redenção. Reconciliação. Justificação. Justificação. Redenção. Reconciliação. Adoção. Reconciliação. Redenção. Justificação. Adoção. Propiciação. Propiciação. Que bênção. Isso é sala de aula. Quando o professor pedir alguma coisa, brada logo. Então esses são grandes conceitos e muito significativos para Paulo. Em alguns casos aí, ele foi o primeiro crente que lançou mão deles. Segundo vai aí o nosso conhecimento, claramente que ele pensava em Cristo como alguém que muito fez por seu povo em sua morte expiatória. Essa morte foi eficaz, foi vitoriosa. Eficaz porque a morte expiatória de Cristo tem em si o poder de produzir o efeito cabal necessário da redenção, quando esta é buscada pela fé. Vitoriosa, sim, foi vitoriosa na cruz. Cristo triunfou na sua luta contra o poder do pecado, de Satanás e suas hostes demoníacas, que manifestava o ser humano no cativeiro, que mantinha, que amarrava o ser humano no cativeiro. Então por isso que foi essa morte vitoriosa. Você pode dizer amém por isso? Veja aí os benefícios da redenção. Quando Jesus bradou, ou brada na cruz do Calvário, e entrega o seu Espírito ao Pai, inicia-se um novo tempo na história. Através da morte expiatória de Cristo, o homem tem seus pecados perdoados e torna-se uma nova criatura. Leia bem forte, não está projetando ali, né? 1 Coríntios 5,17, que fala muito claro sobre isto. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Ei, o sacrifício de Jesus também abre o acesso do homem a Deus, tornando-nos amigos e filhos de Deus. Além de todas estas bênçãos, meus irmãos,
fomos agraciados com a maior promessa que alguém pode ter: vida eterna com Deus. Diga: vida eterna. Diga assim: eu estou aqui porque eu creio na vida eterna, e eu quero vida eterna. Vida eterna. Fica em pé, por favor. Ei, assim sendo, meus irmãos, a morte de Cristo é redentora, dando sua própria vida como resgate. Ele nos libertou dos inimigos que mantinham a raça humana na escravidão, o pecado, a morte e Satanás, e nos libertou para servirmos a Deus. Então todos os benefícios da morte sacrificial de Cristo mencionados supra pertencem em potencial a todo ser humano, mas tornam-se realidades somente para aqueles que pela fé aceitam Jesus Cristo e seu sacrifício redentor em lugar deles. Diga assim: eu aceito Jesus. Diga: eu tenho Jesus. Diga: eu sou de Jesus. Eu sou nova criatura. Eu sou filho de Deus. Diga: eu creio na morte e na ressurreição de Cristo. Por isso eu tenho vida eterna. Vida eterna. Vida eterna. Vida eterna. Tem alguém nesta manhã que ainda não fez a sua aliança com Cristo, que ainda não entregou a sua vida para Jesus, que ainda não creu na morte e ressurreição de Cristo, e quer fazer isto aceitando Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Ou tem alguém conosco que está afastado, parado, distanciado, desviado, e quer nesta manhã voltar para Cristo? Aqui já estão os irmãos para te receber, para te abraçar, para orar por você. Saia do seu lugar e venha aceitar Jesus. Saia do seu lugar e venha reconciliar. Não cancele a morte expiatória de Cristo, a ressurreição de Cristo. Ele morreu